Oiê, esse é o resumão do G1 com algumas das principais notícias do dia. As principais notícias dessa semana, elas estão concentradas em Brasília. Essa é a última semana de trabalho no Congresso e os parlamentares eles estão correndo para votar projetos que são importantíssimos para todos nós. Você tem acompanhado aqui no G1, né, que a Câmara dos Deputados, ela aprovou o primeiro projeto da reforma tributária, analisou a primeira proposta do governo Lula sobre o corte de gastos e o Senado aprovou aquele projeto que limita o uso dos celulares nas escolas públicas e particulares de todo o Brasil. E nesse restinho de semana, as votações elas continuam. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele adiou a votação do pacote de ajuste fiscal para hoje. E deputados e senadores, eles ainda precisam votar o orçamento do ano que vem. Então, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele já está falando em fazer a votação até no sábado, o que é uma situação inusitada em Brasília. Fica de olho aqui no G1 que a gente vai te atualizando a cada novidade e traz também as análises, os bastidores de toda essa situação ali no Congresso. É só você ficar de olho em g1.com.br e também no nosso aplicativo. Nos últimos anos, o Brasil está vivendo secas históricas. E nesse ano, nós vimos muitas cidades com rios secos, animais mortos, comunidades isoladas e um prejuízo bilionário. Essa época do ano que a gente tá, ela costuma ser mais chuvosa e tá sendo mais seca do que esperado. É que desde o meio do ano, o Laninha ele vinha sendo esperado, mas ele não se concretizou e esse seria um fenômeno que traria mais chuvas. O que os especialistas falam é que essa seca que atingiu o Brasil nesse ano ela foi tão grave que seria necessário um período muito longo de chuvas acima da média para que as cidades se recuperassem. E não tem previsão de que isso aconteça tão cedo. O G1 teve acesso com exclusividade aos dados do CEMADEM. E esses dados mostram que quase 140 cidades viveram pelo menos 9 meses consecutivos de seca. Isso, gente, equivale a mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É quase 60% do território brasileiro. O G1 preparou um mapa para você ver quanto tempo cada cidade enfrentou de seca. É só você acessar nosso site e o nosso aplicativo. A gente vai falar agora de notícia internacional. Na França, aquele homem que era acusado de drogar a ex-mulher para cometer crimes de estupro foi condenado a 20 anos de prisão. Essa era a pena máxima. Esse caso teve muita repercussão. Esse homem, Dominique Pellicot, ele confessou que dava tranquilizantes para a ex-mulher sem que ela soubesse para violentá-la. Isso durou cerca de 10 anos. Além dele, outros 50 homens também foram acusados e todos foram condenados. As penas variaram entre 3 e 15 anos de prisão. Essas e outras notícias você acompanha no G1. Até mais.